distante daqui, havia uma cidade chamada São José das Conversas. E lá morava um menino chamado Gilberto. O nome do seu pai era Roberto e do seu avô era Alberto. Gilberto tinha 9 anos. E como você, ele ia na escola todos os dias. Mas ele tinha uma paixão, algo que ele gostava muito. No caminho da sua escola tinha uma banca. Você sabe o que é uma banca? Uma banca é onde vende jornais e revistas, gibis. Olá, o meu nome é Penélope Charmosa. Eu gosto muito de ler e estudar. Por isso que de vez em quando eu vou aparecer para dar algumas explicações. Você sabe por que o nome gibi? No nosso país, no Brasil, havia uma revista que tinha histórias em quadrinho. O nome dessa revista era Gibi. E aí, com Gibi. Ai, como ele gostava de dar uma paradinha todos os dias. O dono da banca se chamava Seu José. Mas Gilberto não tinha dinheiro para comprar gibis e quantos ele queria, pois a família dele era muito simples. Mas o Seu José, o dono da banca, ele era muito querido, ele era muito bondoso e ele deixava o Gilberto olhar, ver as revistas e os gibis o tanto que ele desejava. Sim. Mas ele só falava: cuidado, Gilberto, com os gibis, cuidado com as revistas. Você sabia que uma das primeiras histórias em quadrinho foi criada aqui no Brasil? O nome dela era Nhoquim e Caipora. E um belo dia, Gilberto indo para a escola, passando pela banca, como era de costume, entra na banca. E ao entrar na banca, Gilberto, como sempre, começa a olhar os gibis e escuta algo estranho. Era um latido de um cachorro. Ele olha para um lado, olha para o outro e não tinha cachorro nenhum na banca. Ele pensou: acho que eu estou ficando maluco. E continuou então folheando os gibis. De repente, ele ouviu uma voz que dizia assim: ei, menino da banca! E ele ficou muito assustado. Ele perguntou: ô, seu José, o senhor tá me chamando? Ah, menino, tá maluco? Tá na hora de você ir pra escola, que chamando nada? Eu tô aqui guardando jornais. Gilberto, assustado, saiu da banca e foi para a sua escola. Mas chegando na escola, Gilberto ficou muito curioso, porque latido de um cachorro e a voz de alguém chamando ele. Sabe o cachorro latindo e o menino falando? Era o Bidu e o Frandinha. Eles foram os primeiros personagens criados pelo Maurício de Souza, um dos nossos maiores escritores em histórias em quadrinhos, criador da Turma da Mônica. Ei, menino! Ai, aquele dia ele ficou tão curioso, mas ficou com medo ao mesmo tempo, pensando: será que eu tô maluco ou não? Bom, terminando a aula, ele foi embora, mas ele não aguentou. Ele teve que dar mais uma paradinha na banca. E ao entrar na banca, quando o Gilberto entra na banca, começa a folhear as revistas, os gibis, com muito cuidado. Novamente ele ouve: ei,
menino da banca! Ei, menino da banca! Assustado ele fica e vê que não era o seu José chamando ele. Quando ele olha bem para o gibi que ele estava lendo: Ei, menino da banca, por favor, nos ajude, precisamos da sua ajuda. A minha ajuda? Ai, eu devo estar maluco mesmo, não pode ser. E ele ficou tão assustado. Mas como? Como eu? Sou um menino, como eu posso ajudar vocês? Sabe, menino da banca, as crianças não gostam mais de ler gibis e livros. Até as crianças pequenas, até 5 anos, só sabem ficar na frente da televisão e do celular. Você precisa nos ajudar. Gilberto, assustado, fecha o gibi, sai correndo da banca, vai embora para sua casa. E aquela noite, quando ele chega em casa, ele mal consegue dormir. Ele rola de um lado, ele rola do outro. Ai, como assim? Eu sou só um menino. Como eu posso ajudar? Ai, que coisa estranha. No outro dia, indo para a escola, passando perto da banca, chateado porque ele não sabe como ajudar. Entra, 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 entra. Me ajudem, mais alto. Entra, 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 entra. Mas não entrou. Foi para a escola rapidamente. Mas aquele dia ele não parava de pensar. Não conseguiu nem sair para o intervalo. Ficou na sala mesmo, só pensando. Ai, como eu, um menino, posso ajudar? Não, ai, eu acho que eu tô maluco. Como assim? Eles estão falando comigo. Não pode ser. Não, muito estranho. Ai, não. Você sabe por que existem os balões? Não é esses balões que ficam no ar, não. São os balões que são usados na história em quadrinho. Eles servem para representar a maneira de falar. Por exemplo, se está falando sussurro e representando várias falas. E até mesmo para representar o pensamento. E a primeira revista a representar isso foi nos Estados Unidos, O Menino Amarelo. Terminando a aula, ele sai correndo. Ele estava muito curioso, ao mesmo tempo sem saber o que fazer. Ele resolve, então, passar perto da banca. E não aguenta. Ele entra na banca. E quando ele entra na banca, ele escuta um monte de vozes gritando, festejando. Ele olha de um lado. Fechou o gibi. Abriu o gibi de novo. Aplausos, vozes. Seu José, quietinho, estava. E ouviu novamente uma voz. Ei, Gilberto! Quem é você? Ué, não está me reconhecendo? Hã? Você! Lógico que eu conheço você. E como você sabe o meu nome? Lógico, todos os dias você vem nos visitar. Todos os dias o seu José diz: Gilberto, cuidado com as revistas. Gilberto, cuidado com os gibis. Gilberto, cuidado para não perder o horário da aula. Todos nós conhecemos, mas nós te chamamos de menino da banca. Mas sabemos que você é o Gilberto e precisamos muito da sua ajuda. Desculpa, mas eu não sei como ajudar. Vocês são demais. Vocês podem fazer alguma coisa? Não, Gilberto, nós não podemos fazer nada. Nós só temos vida e se tornamos reais para as crianças quando ela abre o gibi e lê as histórias. O
Os gibis ficaram muito famosos como os super-heróis e tão famoso que foram parar nas telas de cinema. Gilberto então foi para casa, pensando como poderia ajudar. Afinal de contas, ele era apaixonado pelos gibis, pelos livros. Chegando em casa, ele pensou, já sei! Eu vou ajuntar todas as minhas economias. Não era muito, sabe? Mas ele juntou todas as moedinhas que tinha. No outro dia, rapidinho, ele comprou alguns gibis. O dinheiro era pouco. Não deu muitos gibis. Ele viu que não era uma ideia boa, mas os poucos gibis que ele comprou, ele distribuiu. Mas não foi o suficiente. Foi para a escola, voltando da escola, foi para a banca e disse: "Desculpa, pessoal. Eu não posso ajudar vocês. Sinto muito. Eu tentei." Foi tão triste para casa. Afinal de contas, eu podia ter outra ideia. Por que eu não tenho outra ideia? Ideia. Ao sentar na mesa do jantar, Gilberto olha para a parede e... ele vê um desenho dele que a mamãe colocou num quadro e teve uma ideia. Pegou várias folhas que o papai tinha lá em casa de rascunho, outras folhas, lápis de cor e foi. Passou a noite toda desenhando uma história, ilustrando e desenhando, que foi que dormiu em cima do desenho. Quando ele acorda, ele viu que passou a noite todinha para fazer apenas uma revista. Ele pensou: ficarei anos e anos desenhando para que todas as crianças possam ter acesso, vontade de ler. Como eu vou distribuir um gibi que eu desenhei? Não vou. Não, tá tudo errado, eu não vou conseguir. A mamãe chegou para o Gilberto e disse: "Filho, vamos, você tá atrasado, vai para a escola." Gilberto pegou sua mochila, pegou o único gibi que ele conseguiu desenhar e foi ele. No caminho da escola, ele não parou na banca. Foi para a aula. Terminando a aula, aquele dia ele não conseguiu prestar atenção em quase nada. Mas, quando ele estava voltando, algo estranho aconteceu. "Ei, menino da banca!" Ele olhou de um lado, não tinha ninguém. Olhou do outro, não tinha ninguém. Ei, menino da banca! Aqui atrás!" Atrás? Quando ele percebeu, tirou a revista que ele tinha desenhado. Eram os personagens da revista que ele fez falando com ele mesmo. "Ei, olha aqueles dois meninos sentados no banco." "Sim, estou olhando." "Vá até eles e leia essa história que você escreveu." "Hã? Será?" Então Gilberto foi. "Oi, meninos!" Para variar, os dois meninos estavam com o celular. "Oi!" "Com licença, desculpa atrapalhar o jogo de vocês, mas eu poderia ler uma história para vocês?" "Se for rápida, tudo bem." Ele conseguiu a atenção daqueles meninos. E de repente ele pegou o livro que ele tinha ilustrado, a história que ele tinha criado, e contou para os meninos.
E os meninos ficaram... Como é seu nome? Meu nome é Gilberto. Você pode, por favor, amanhã voltar aqui e ler uma outra história para nós? Naquele momento, Gilberto descobriu como ele podia ajudar as outras crianças. E assim, todas as tardes, ele reunia várias crianças na praça e cada dia contava uma história. E essas crianças começaram a contar história para outras crianças, que as outras crianças contaram para as outras crianças. E assim, toda tarde, as crianças se reuniam para ler gibis, umas para as outras. E o mais engraçado de tudo isso, que um dia, quando ele chegou na banca, pela primeira vez, ele não conseguiu entrar, porque a banca estava lotada de crianças. E sabe qual é o título da história que o Gilberto escreveu? O Menino da Banca. Olá, meu nome é Áquila Moreira. Eu sou atriz e contadora de histórias. Eu sou o Gilberto. Oi, Gilberto, que prazer! O prazer é meu. Aí, atenção, galera, atenção, rapaziada. Eu sou o Gilberto e tô na parada. Gilberto, sabe que uma das coisas que eu mais gosto da sua história é que você, tão pequeno, você é apaixonado. Eu sou loucamente apaixonado. Por quê? Por ler e escrever. Ah, e eu também sou apaixonada. Quando eu leio uma história, ou no gibi, ou no HQ, ou em um livro, eu posso viajar para qualquer parte do mundo, sabe como? Ah, eu já sei, de avião. Que de avião, Gilberto? Como assim, de avião? Brincadeirinha. Sabe, a leitura me leva para qualquer canto do mundo. Eu já fui até para a China. Ah, e eu já fui para a Austrália. Uau! E eu já fui para a Indonésia. E eu já fui para a Itália. Ai, que delícia, lembrei de pizza. E assim é a leitura. Gilberto, eu tenho um desafio. E manda aí, que eu adoro desafio. Mas esse desafio não é só para você não. É para todas as crianças pequenas e grandes que estão nos ouvindo agora. Maneiro, legal, supimpa. Supimpa, maneiro, legal. Sabe, Gilberto, o desafio é ler de uma forma diferente. Ai, como assim? Às vezes, como você pensou em várias maneiras com que as crianças pudessem largar um pouquinho o celular e gastasse mais tempo com a leitura, não foi? Eu tive várias ideias. E nós podemos fazer, por exemplo, roda de leitura no quintal da minha casa. Mas e aí? Ah, lógico, mantendo o distanciamento, usando máscara, usando álcool gel, com todo cuidado. 1 metro de distância. Maneiro. Eu posso, por exemplo, também trocar livros. Legal. Eu posso também presentear, às vezes, por exemplo, a gente vai em festa de aniversário, agora um pouquinho menos. Mas você já pensou uma outra dica de dar um livro de presente de aniversário? Nossa, muito legal. Às vezes você pode pensar assim, mas Áquila, eu não sei ler ainda. Ah, mas aí eu vou explicar. Aí é maneiro, ó. Você pode pedir para sua avó, pro seu avô ou pro seu irmão mais velho. Lê pra mim, por favor. Lê pra mim, por favor. Ah, é verdade. E folhear os livros, olhar as figuras. É uma maneira de viajar. Então, leia mais e ajude outras crianças, outros amigos teus a se apaixonarem por esse mundo da leitura que é mágico e encantador. Eu tenho uma dica muito maneira também. Ah, é? Qual é essa dica super maneira? É você escrever suas próprias histórias.
Eu já escrevi uma história. Ah, eu sei. E você já escreveu uma história? Comece escrevendo uma pequena história. Sim, uma pequena história. E escrever também é super legal. E quem sabe você pode presentear alguém com este livro. Nossa, amei essa ideia. Eu também. E tem uma brincadeira que eu adoro. E essa brincadeira eu também gosto muito. É assim, ó, a gente faz uma roda, pode jogar assim 2 vezes, vários objetos no chão, por exemplo, um carrinho, uma boneca, uma bola, e aí você pega esses objetos e começa a criar uma história com os objetos. Isso é muito legal! E também pode começar, toda história tem início, meio e fim. E aí uma criança começa a contar a história. E aí outra vai, e aí outra vai, e cada um vai criando uma história. É uma história juntos, é uma equipe de histórias. É verdade, criar histórias também é uma delícia. E fazer isso junto com a família é muito divertido também. Legal, maneiro.